Ter aqui conosco Albino, Amadeu Albino, do IFRN de Natal. Amadeu foi um dos entusiastas da ideia da conferência ensino aqui, tão logo essa proposta foi aprovada no Conselho Científico do Instituto e foi divulgado que a gente ia fazer essa conferência. Amadeu me procurou aqui no Instituto e sempre nos ajudou a fazer contato com os professores do Estado. Ele é um entusiasta, a gente conta com ele para que essa ideia se expanda cada vez mais. Então, Amadeu, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Agradeço ao convite do Instituto Internacional, por meio do professor Alves, do professor Vanderlei, de estar aqui presente e contar um pouco, né, de uma história de um professor que é apaixonado pela profissão, certo? Gosta do que faz, ama o que faz e, obviamente, estimular aqueles que vão seguir a carreira docente, certo? Então, o título, né, está aí, Vejo Física em Todos os Lugares. A gente vai entrar, basicamente, né, como é que eu vou trabalhar essa ideia de física. Antes, eu vou só me apresentar um pouquinho, né, da onde eu venho, especificamente. Eu sou bacharel em Física, eu tenho pós-graduação na parte de Física, Matéria Condensada, com o Fernando Lobre, que está no CBPF, né, e um grande motivador meu foi o professor Liaci Lucena, que sempre amou a física e sempre fez questão de mostrar que a física sempre entusiasmava, né, aquele que realmente conhecesse a física, né. Eu sou ex-integrante do PET, quando eu era Programa Especial de Treinamento. Na verdade, eu pertenço ao primeiro PET em Física do Brasil. Éramos eu, Claudio Honor, Chesman e Milton, né. Claudio Honor e Chesman estão no Departamento de Física e Milton está no Departamento de Biofísica, eu acho que junto com o Eudenilson. Não, ou talvez até aqui no Departamento de Física mesmo, certo? Então, a gente sempre foi entusiasmado pela parte de Física, certo? E aí, por motivos, né, diversos, lá atrás, ainda no final do século passado, eu saio da parte de Física realmente e vou para a parte de ensino, onde realmente eu me encantei. Então, a palestra tem tudo a ver. Por quê? Porque a gente está falando do ensino de Física no século XXI, mas eu fui aluno do século XX, certo? Eu trabalhei como aluno, eu trabalhei como estudante, certo? Eu era estudante profissional, uma vez que a gente sempre recebeu bolsa do PET, depois do mestrado, depois do doutorado, certo? Na área de física. Então, sempre fui estudante profissional, certo? Então, agora eu estou no lado em que o meu referencial era o professor. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, vai discutir algumas propostas aqui e alguns, né, exemplos de que deram certo, tá? A palestra, basicamente, ela vai começar com uma frase, certo? E vocês vão entender por quê. Eu sou o cavaleiro negro, à procura de um desafio. Alguém sabe quem disse isso? Pronto, certo? Era uma maquininha de pinball, tá certo? Ou seja, tá? Opa, passei errado. Foi. Pronto. Aí é uma das motivações. Por quê? Porque eu estou falando, certo? Eu morei os 17 primeiros anos da minha vida no Rio de Janeiro, em Madureira, certo? E sempre, quando eu passava para casa, tinha um videogame, e quando eu entrava no videogame, tinha uma máquina que dizia assim, eu sou o cavaleiro negro, à procura de um desafio. Aquilo ali me instigava de tal forma que, no momento que eu conseguia comprar uma ficha, que eu chegava na máquina, me abaixava, colocava, quando eu me levantava, tinha 10 pessoas ao meu redor torcendo para o entrar em conflito, né? Tá? Confrontar o cavaleiro negro, certo? Mas por que essa frase está aí? Porque quando eu chegava em sala de aula e questionava a professora, tem uma máquina que fala comigo quando eu chego lá, certo? E ela diz que quer desafiar a mim, certo? Como é que isso acontece? Eu falo assim, não, pega o seu livro, vamos abrir o livro, vamos mexer que eu tenho conteúdo para dar, e lá vai aquele negócio. E o Google não existia naquela época, nem YouTube. Porque hoje você perguntaria, certo? Ele diria o que, que tem a ver, quais são os sensores que estão lá, certo? Como é que a gente vai trabalhar isso, certo? Então isso realmente me motivou lá atrás a questionar. E é onde a gente viu aqui durante todos esses dias a questão do perguntar. O aluno tem que perguntar, certo? A professora Maria Tereza falou uma frase que eu olhei assim e falei assim, sou eu que também estou dizendo isso. Quando acaba um conteúdo que eu falo para os alunos, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo calado. Aí eu pergunto, alguém entendeu alguma coisa para ter dúvida? Porque só pergunta quem tem dúvida, certo? Ou seja, e só tem dúvida quem entendeu alguma coisa. Se a gente for para uma palestra em alemão, por exemplo, eu não vou ter dúvida nenhuma, porque eu não entendi nada do que ele falou.
Então, o questionamento sempre vai ser em função disso. Então, eu era um aluno questionador de tal ponto, tá, até chegar no momento que eu dizia assim, professor, eu acho que o senhor está errado aí, porque eu não entendi, eu não fiz desse jeito. E ele teria que me explicar de uma forma para quebrar aquele problema que eu estava enfrentando no entendimento da questão ou do conteúdo especificamente falando, certo? Bom, mas hoje os alunos, né, eles estão numa época que a gente chama de nativos digitais. Na verdade, certo? Chama-se entre aspas, tá? Porque é um nome, uma denominação dada no final, no início do século XXI, certo? Devido às tecnologias de informação e comunicação. Só que tem um problema. Muitos autores, na verdade, argumentam que isso, na verdade, tá? Ou vai ser, tá? Foi não? Tá, peraí. Um mito. Por que um mito? Porque nem todo mundo, nem todo aluno vai ter acesso a essas TICs, certo? A gente viu aqui, né, a comunidade indígena, por exemplo, que dificilmente vai ter, de fato, acesso a essas TICs. E eu não vou falar para a comunidade indígena, eu vou falar para os alunos que estão aqui na Grande Natal, certo? No Rio de Janeiro, em São Paulo, em boa parte do país. Então, não existe necessariamente, tá, a questão de nativos digitais. Porém, existe sim alunos que têm essa capacidade. Eu vou dar um exemplo. Tá? Eu tenho uma filha que hoje tem 12 anos, mas na época que ela tinha 5 anos, eu viajei, e a gente viajou, aí eu e minha esposa chegamos em casa e trouxemos um presente para ela. Era um videogame, ela tem 5 anos na época, tinha 5 anos. Era um videogame que eu entreguei na mão dela, ela pulou de alegria, abraçou todo mundo, correu, se tivesse aquela, subiria aquela escada, subiria essa, faria toda a festa possível e imaginável, certo? E aí ela abriu, certo? E chegou em determinado momento e falou assim, fiquem aí que eu vou tirar uma foto. Aí eu olhei para a mãe dela e falei assim, ela disse que vai tirar uma foto, certo? Minha filha, é um videogame, certo? Não, pai, peraí que eu vou tirar uma foto. Aí eu falei assim, vamos ficar aqui para tirar uma foto, certo? E aí a gente se posicionou para tirar uma foto, falei, tá, Maria Helena, tire a foto. Ela tirou uma foto, certo? Mexeu lá, falou, deixa eu lhe mostrar. Eu falei assim, venha mostrar uma foto. Quando ela pegou, olhou, falou assim, tá vendo? Ficou bonito? Eu falei assim, cadê o manual? Procurei o manual, certo? Aí depois falou assim, vou botar em 3D. Aí ela apertou um botão e virou 3D. Aí eu falei assim, isso também bate fotografia? Era um Nintendo 3DS, né? Que para mim era apenas um videogame, né? Um mini videogame, tá certo? E aí ela chegou para mim e falou assim, senta aqui que eu vou lhe explicar. Aí o que eu fiz? Sentei. Agora me explique. E aí eu tive aula pela primeira vez com uma criança de 5 anos. E mais, tá? Ela simplesmente começou a mexer, tá? E me mostrou, tirou uma foto minha, colocou no bonequinho que mostrou, e eu comecei a participar do jogo. E toda hora que ela falava alguma coisa, eu falava assim, caramba, não acredito. Não é possível. Ou seja, essas crianças de hoje também têm essa potencialidade, certo? Não são todas, mas muitas delas têm essa potencialidade, tá? Esse potencial de trabalhar, ela não tem medo da tecnologia. Tá? Então ela pega as coisas e eu tenho que pedir às vezes assim, como é que você fez isso? Onde é que você baixou? Não, está aqui, eu fiz isso. Por que ela sabia no jogo e eu não sabia que era uma máquina fotográfica? Porque um amigo dela no colégio tinha e deixou ela manusear. E aquilo ali fez com que ela despertasse. Então ela chegou para mim e me deu uma aula. Eu tive uma aula com uma criança de 5 anos. Quantos daqui tiveram aula com uma criança de 5 anos? Certo? Então, ó, já tem uma pessoa ali que também teve aula com uma criança de 5 anos. Então a gente, como professor, também tem que tirar, certo, a ideia de que a gente é detentor do saber. Certo? A gente sempre aprende com os alunos. E quanto mais os alunos estiverem motivados, mais a gente aprende, certo? E mais tem motivação para ensinar. Então essa é a ideia. Porém, e o professor? Porque, por exemplo, boa parte dos professores aqui não são, né, necessariamente, ou ainda não são, nativos digitais, certo? São imigrantes digitais. É da época que não existia tanta informação, certo? E aí ingressaram numa área ou numa região, numa época em que tem muita informação, essa informação acontece uma coisa, né, um abalo sísmico, em 2 minutos você tem essa informação, às vezes o aluno pergunta isso em sala de aula e você tem que estar preparado para isso, certo? Então o professor tem que estar preparado, tá? Bom, mas, certo? O professor, se a gente lembrar, né, da onde vem
a ideia de professor vem do latim professare, reconhecer conhecimento, certo? Profissão e professor têm a mesma etimologia. Tá? Ou seja, a profissionalização docente, ela é muito relevante, certo? É isso que às vezes peca, né, na hora que você tem um professor que tem a responsabilidade de educar em sala de aula, e essa responsabilidade ele abre mão em detrimento, certo, de questões pessoais, certo? E isso desmotiva muito o aluno que digamos assim, necessita desse conhecimento. As pessoas são sedentas, os alunos são sedentos de conhecimento numa escola, seja ela municipal, estadual, federal ou privada, certo? E aí quem já atuou como aluno, como professor de ensino médio, percebe isso claramente. E vocês que vão atuar, os outros alunos que vão atuar, que estão aqui como licenciandos, também vão ser gratificados, tá? Em função da motivação que os alunos terão. Então vocês serão os agentes que vão passar por isso, tá? Bom, mas, assim como qualquer profissão, a própria profissão de física, que foi reconhecida anos e anos e anos depois de vários debates, né, foi publicada ontem que o físico agora é uma profissão, certo? Tem limites, né, entre aspas, mas, digamos assim, como é que eu posso dizer? Fazer uma sequência de possibilidades que você tem como carreira. Tá? Então, por exemplo, a profissão de professor, ele tem que ter alguns conhecimentos básicos para ser professor. Tá? Então, vamos pensar como seria isso. Opa, saiu aqui. Ajuda aí. Por favor. Bom, então, se a profissão, tá, ela requer conhecimento, né, alguma coisa, quais são, né, as dimensões dessa profissão de professor, certo? Tem várias, né, questões que levam em consideração a dimensão de um professor que vale, né, que poderia se orientar. Mas a gente vai se preocupar com 3 delas. A dimensão específica de formação do professor, a dimensão sociopolítico-cultural e a técnico-científica. Ou seja, é uma dimensão científica, uma pedagógica e uma política. Por que política? Porque você tem a relação professor-aluno, certo? A gente que trabalha no ensino médio, na hora que aplica, por exemplo, um produto educacional do mestrado profissional em ensino de física, acaba sendo uma parte em ciências humanas, porque a gente tem que interagir com o público. Não é apenas um aparato experimental, certo? Que você vai pegar e vai mostrar e vai dizer assim, pronto, resolvi o problema da educação. Não, eu tenho que aplicar isso para uma turma, eu tenho que ter uma resposta dessa turma, eu tenho que avaliar se o que eu produzi ele é relevante, ele é valioso e ele vai alterar, de fato, alguma coisa na aprendizagem do aluno. Então, até certo ponto, eu também tenho uma questão de ciências humanas envolvidas, certo? Mas eu tenho que ter, com certeza, muito conhecimento em física. Ninguém tira isso, certo? Ninguém vai tirar isso, tá? E, obviamente, se eu sou professor, valorizar a carreira docente. Então, eu tenho que dar uma atenção especial também à parte pedagógica. Por quê? Porque a gente já ouviu muita gente falar assim, poxa, o professor sabe tudo, eu não entendo nada do que ele fala, mas você percebe que ele sabe muito, certo? E aí, quando você joga a responsabilidade para o aluno, para que ele corra atrás, aí fica muito fácil de você trabalhar desse jeito. Aí, culpa sempre o aluno. Quando o aluno não passa, ou não tem conhecimento, aí ele fala assim, é porque o aluno é muito fraco. Certo? Olha, como é que um professor pode reclamar de uma turma que ele reprova 100% ou 95% da turma? Ele também acaba sendo reprovado. Porque se você não conseguiu, certo, fazer com que desse 95% da turma que foi reprovada, algum deles, né, tivesse um conhecimento, um aprendizado que pudesse, né, passar de ano, por exemplo, com conhecimento básico, então você também está reprovado. Certo? Isso não é elogio. Isso é uma coisa que acaba, né, com o seu profissionalismo. Tá? Então, esse é um reconhecimento que a gente tem que ter. Bom, então, a gente já viu a questão do que é o docente, tá? Do que é o aluno, que aluno é esse nosso, mas e se ele tiver tudo isso e não tiver o que está aqui? Vai ser um complicador imenso. Vocês conhecem professores desse jeito. Certo? Com certeza já passaram na vida de vocês alguns desse jeito, certo? Ou seja, a gente só encanta
quando se encanta. Se eu não estiver encantado com o meu objeto de conhecimento, eu não posso encantar ninguém. É básico, certo? Você só vai se encantar pelo professor se ele estiver encantado com a profissão dele, com o que ele quer passar para vocês. Por mais conhecimento que ele tenha, por mais publicações que ele tenha, por exemplo, certo? Por mais reconhecimento internacional que ele tenha, tá? Por mais, mas se ele não estiver encantado de fato, certo? Com o ensinar, com a passagem desse material para vocês, né? Com essa troca, com esse diálogo, né? Constante, porque a gente não simplesmente joga uma coisa para vocês, alunos. A gente tem que dialogar, certo? É uma troca. Eu sempre aprendi, eu aprendi muito mais física quando eu passei a ensinar do que na Universidade Federal. Com certeza. Por quê? Porque as questões que apareciam, certo? A interação. Então, você tem que ter motivação para fazer isso, certo? Então, essa é uma base que me sustenta. É uma base que me encanta. É uma base que me permite, né, encantar aqueles alunos que queiram ingressar na carreira científica, certo? Que queiram fazer ciência, tá? E por que ciência é interessante na rede básica, certo? Por quê? Você vê fenômeno, digamos assim, eu tenho um raio. O raio, o relâmpago que eu vejo aqui, que a gente vê e vai dizer que é um raio, o cara lá no interior do Rio Grande do Norte, na Bahia, certo? No interior do Rio Grande do Sul, certo? Sem conhecimento nenhum científico, ele vai dizer assim, é um raio. O fenômeno é visível para todo mundo, mas a essência só tem aquele que faz ciência, que estuda ciência. Então, por isso que o aluno tem que ser motivado no começo, tá? Para que ele queira, de fato, fazer ciência. Quando eu estou falando isso, não é que eu faça ciência, eu uso a ciência para motivar aqueles a quererem seguir a carreira científica, certo? Então, esse digamos assim, a minha marca na motivação, como o professor Álvaro falou, eu agradeço no começo, questão de motivar, de trazer um aluno, de falar que vai existir alguma coisa interessante, e eu vou mostrar algumas propostas, né, em função disso. Então, basicamente, a gente tem essas informações. Por qual motivo? Ora, eu quero transformar simplesmente essa reação aí de hoje tem aula de física, de um espanto, de uma como é que eu posso dizer assim, de um sentimento de raiva, porque tem aula de física, que vários de vocês talvez tivessem, e eu tive como aluno, certo? Por isso que isso influenciou a minha carreira docente, né? Então, é interessante que a nossa vida, ela modifica cada professor que está aqui. Não existe nenhum professor de física igual a outro, não vai existir nenhum de biologia igual a outro. Cada um tem suas especificidades que vão monitorar, modificar a sua carreira, sua carreira docente, o seu fazer docente, certo? E isso me motivou, me atraiu de forma diferenciada e, na verdade, o que eu quero, certo, é simplesmente que essa cara aí, ela passe, obviamente, para isso. É nesse encantamento que eu trabalho, certo? Que o aluno fala assim, caramba, hoje tem aula de física. E não fala, caramba, hoje tem aula de física. É a mesma frase, mas são sentimentos totalmente diferentes, certo? E a gente já viu aqui a professora Maria Tereza, né, falando do encantamento de crianças com jovens, né? A gente viu o professor Vanderlei, certo? O professor Américo, falar de coisas assim, a professora Gabriela, falar de como é que isso é importante na carreira docente. Como é que a gente tem que fazer isso, certo? Bom, mas meu aluno, o que eu tenho que meu aluno fazer? O que ele tem que ver, certo? Para mim, ele tem que olhar para o mundo, certo? E aí eu não vou discutir a questão quantitativa, porque ela é fundamental, ela é importante para a área de física, claro, mas vou transformar a parte qualitativa, de forma agradável. O meu aluno, o que ele tem que ter? Ele tem que olhar para as coisas e falar assim, estou vendo física, estou vendo física, eu estou vendo física, aqui tem física, que é a disciplina mais simples de se apresentar, de trabalhar. Muito simples, muito motivadora. Por exemplo, eu fui encadernar o material, aí todo mundo conhece isso aqui, que é a espiral de caderno. Certo? Uma espiral de caderno. E qual é a física que está aqui? Ah, vou fazer uma molinha, né? Tá. Não é para isso. Mas por que eu posso tirar a física daqui? Certo?
deixa eu pedir uma ajuda. Me ajuda aqui, por gentileza? Olha só o que a gente pode fazer com isso, que você pode comprar experimentalmente. Tá? Mas um aluno ele pode olhar isso aqui e ver o seguinte, isso aqui é simplesmente um negócio que eu posso fazer. Dá uma ideia de ondas estacionárias. Quer ver? Ó. Ou seja, uma coisa que, vou falar uma coisa que é interessante, mas vou mostrar aqui primeiro, certo? Está aqui o segundo harmônico, tá? Ou seja, qual é a dificuldade de você ver física nas coisas? Certo? Não tem, mas às vezes falta a motivação necessária, obrigado, tá? Para que a gente veja a física nas coisas. Claro, isso aqui a gente não consegue calcular, né? A força de tração, a densidade numa corda, mas eu consigo ver física aqui e mostrar qualitativamente o que é uma onda estacionária. Eu posso fazer, tem aqui um pulso longitudinal, tem um pulso transversal, com coisa que, na verdade, custaria R$1, certo? Mas a pessoa fala assim, tome, ninguém encaderna mais desse jeito, não, certo? É muito grosso, hoje é tudo em PDF, digital, certo? Então, pode levar, não tem problema não, certo? Então, isso aqui é física, certo? Bom, mas é física, mas a gente também tem outro problema. Qual é o outro problema? Eu peguei um espelho côncavo uma vez e falei assim, bora ali que eu vou projetar uma imagem. Aí eu fui para a parede, aí fui projetar uma imagem lá de fora. Certo? Peguei aqui, botei. Quando eu peguei o espelho, certo? E fui para um lugar para projetar uma imagem, um professor riu, falou assim, como assim você vai projetar uma imagem? Eu falei assim, você não mostra em sala de aula que se você pegar os raios e esses raios convergirem e der uma imagem real, essa imagem pode ser projetada? Eu falei assim, sim, certo? Então vamos lá e colocar para ele projetar. Eu falei assim, não, mas isso não dá certo. Ou seja, a gente tem professores que simplesmente transferem o que está no livro para o quadro e o aluno transfere o quadro, certo, para o livro e depois tenta transferir o que está no caderno para a prova. Ou seja, todo esse conhecimento, essa educação, não passa por aqui que é mais importante. Nem do professor e nem do aluno, certo? Nas discussões, na explicação. Como é que você pode dar uma aula que você desenha e você não conhece, não sabe, não reconhece que aquilo ali pode ser possível? É onde entra também o medo experimental, certo? Por quê? Porque a pessoa fala assim, não vou nem levar o aluno para o laboratório, se der errado, certo? Se eu tentar fazer uma coisa aqui, então pronto, o professor Vanderlei tentou montar aqui um negócio, saia para um lado, saia para o outro. Tem professor que não vai falar assim, não, porque o aluno vai rir, porque o aluno vai fazer não sei o quê, vai soltar piada. O erro experimental é fantástico. Quando não dá errado, certo? É aquilo ali que é interessante para a gente. Vou dar um exemplo. Na aula de instrumentação de física, né? Aí o professor Marcílio Colombo fez vários experimentos, certo? E aí a gente foi apresentar alguns, fui apresentar o do ovo na garrafa. Mais simples do mundo, certo? Quem disse que o ovo entrou? Certo? E aí o pessoal começou a soltar piada, eu peguei, dei um tapa no ovo, o ovo entrou, a metade do ovo ficou para fora. Eu falei assim, eu não disse que ele entrava? A questão é de como é que você vai trabalhar isso. Mas aí depois eu expliquei o que era. A gente discutiu o que teria dado errado, certo? Então é isso que a gente faz. Então o aluno, ele tem que hoje pegar assim e falar assim, poxa, pai, o pai dele chega em casa e fala assim, ressonância, o pessoal fala, o que é ressonância? Aí tem que pegar, ver. Pronto. Ele tem que ser capaz de fazer isso aqui. Ó. Pai, eu vou dar uma ideia do que é ressonância. Isso aqui é um pêndulo. Tá, não é um pêndulo perfeito, mas é um pêndulo. Eu pego esse pêndulo, dou energia a ele aqui e ele entra em oscilação. Claro, está dissipando energia, vai parar. Mas o que é ressonância? É quando um sistema transfere energia para outro sistema, quando as frequências são da ordem dessa frequência, múltiplos, certo? Então, como é que eu posso fazer isso? A frequência não é a mesma, certo? Mas olha só se eu fizer a mesma frequência. Ou seja, a amplitude, o aumento da amplitude aqui, está dizendo que o sistema recebeu energia. De onde é que veio essa energia? Minha, obviamente.
Mas por quê? Porque eu soprei com a frequência, né, da ordem dessa daqui, certo? Perdão. Então, isso é que o aluno tem que sair de uma sala de aula, certo? Não adianta ele pegar e se preocupar basicamente em resolver só questões. É importante, é fundamental? É. Mas que encantamento ele vai ter, se não aquele de passar num antigo vestibular, por exemplo? Para você ter uma ideia, na década de 90, final da década de 90, meados da década de 90, a Universidade Federal daqui fez uma proeza. Ela tirou a parte matemática da prova. Muita gente caiu em cima e falou assim, mas física não existe sem matemática. De fato, mas o vestibular pode existir física sem matemática, porque a prova de matemática cobrava matemática. Então a física passou a cobrar física, certo? Então, no primeiro ano de vestibular desse jeito, todos os colégios privados aqui quase que faliram. Por quê? Porque os alunos não eram capazes de identificar, por exemplo, o que variava, por exemplo, uma velocidade vetorial. Ele sabia calcular, mas não sabia explicar. E as questões estavam lá discussíveis. Na minha época, quando eu entrei, que era vestibular, certo? Começou às 8 até às 12, de 8 a 8 e meia, no começo a gente pegava a prova, colocava, certo? E falava, pode virar. Eu passei quase meia hora colocando fórmulas. Muitas fórmulas, todas que eu pudesse imaginar, eu botava lá, mesmo que eu não soubesse para que servia. Eu não sabia nem o que estava lá dentro, mas eu perdi tempo para não perder tempo tentando me lembrar depois. Eu não usei, eu perdi meia hora quase, certo? Eram 40 questões de física, 40 de geografia, certo? E eram 4 dias, depois mais 40, depois mais 40, 40. Era desse jeito o vestibular para a gente. E aí a universidade inovou e começou a fazer essa parte mais qualitativa. De fato, não substitui, a gente não tira a matemática é essencial em física. Mas o aluno, certo? Ele tem que motivar também a parte matemática? Tem, mas ele tem que saber a parte qualitativa. Ele tem que ter noção do que vai acontecer. Vou dar outro exemplo. Está aqui. Vocês estão todos aqui, obviamente, se eu estou vendo vocês têm luzes que estão enviando para mim, por reflexão. Vocês não são corpos, né, luminosos, não emitem luz própria, digamos assim. Se eu apagar, todo mundo desaparece, certo? Mas essa luz que está chegando em mim, tá? Ela está batendo em mim e você não vê uma imagem de vocês. O aluno, às vezes, ele consegue fazer o desenho, mas não percebe isso. Tem luz batendo em mim? Tem. E essa luz, por que não dá imagem? Ah, porque a reflexão é difusa. Poxa, então se eu pegar essa mesma luz, certo, que está vindo de vocês, e fazer isso, certo? Se eu fizer isso aqui, tá? Essa mesma luz, sem alterar intensidade nenhuma, sem alterar coisa alguma, o fato da reflexão agora ser regular, permite a gente ver uma imagem, certo? O que mudou aqui? Eu joguei mais luz? Eu mudei o tipo de radiação em cima de vocês? Não. Eu simplesmente modifiquei a superfície que estava refletindo e essa superfície permite eu ver uma imagem, certo? E mais, a gente sabe que essa imagem, a gente mostrou no primeiro dia, eu acho que até com o professor Vanderlei com os kits experimentais, certo? Essa imagem, o espelho reflete a luz para frente. Aqui atrás, onde estão sendo formadas as imagens, não tem energia. Então vocês não serão projetados lá atrás se eu colocar um anteparo, porque a energia do espelho está mandando para frente, certo? Então isso é uma parte conceitual. É isso que o aluno tem que ter noção. Se ele vai quantificar, se ele vai saber desenhar, ele vai sentir a necessidade disso. E aí, em função disso, a gente vai, certo? Motivando cada vez mais o aluno, certo? Claro, essas motivações, elas dependem de vários fatores. Um deles que eu vejo em Natal, mas boa parte no Brasil, é a falta de museus de ciência, por exemplo. Tá? Como São Paulo tem o Catavento, né, a Estação Ciência, que até fechou a Estação Ciência, está para fechar. Né? Mas Natal não tem esse museu de ciência. A gente não tem nem a tradição ou a vontade de criar, né, lojas de brinquedos científicos. Certo? Você vai em Portugal, por exemplo, na Suíça, em outros países, você entra no supermercado, tem um setor gigante de brinquedos científicos. A gente aqui não tem. Eu tô com um brinquedo aqui de criança de 2 anos. É um brinquedo. Não dá choque, não. Quer ver? Segura aqui, faço contato aqui. Esse daqui, ó. Opa, fez.
Ou seja, imagine você pegar uma criança de 2 anos e dar um brinquedo desse. Ela vê ciência desde pequeno. A gente aqui não tem essa possibilidade. Ninguém investe nisso. E quando a gente investe, as pessoas vão dizer, ninguém compra, ninguém quer botar, isso não dá retorno de aluno na escola, por exemplo. Tanto faz você ter laboratório ou não ter laboratório, o aluno, se a escola fizer ele passar no Enem, o aluno vai para lá. Então, isso tem que acabar, certo? Como é que vai acabar? Obviamente, quando nós, professores, de formações posteriores, certo? Se motivarem de tal forma. Certo? Então, é para isso que a gente vem trabalhando, vem motivando, certo? Esses alunos. Tá? E aí, eu falo, de fato, vejo física em todos os lugares. Certo? Vou dar alguns exemplos. Tá? E aí a gente vai dar uma parte mais interativa. Vou dar um exemplo aqui. Olhe a cara, não necessariamente dessa foto, mas trabalhando com nitrogênio líquido. Eu me lembro quem foi que estava mostrando aqui, trabalhando com nitrogênio líquido também. Certo? A gente faz experimentos aqui, tem um laboratório de criogenia, a gente vem aqui no laboratório, pede o nitrogênio líquido, o departamento de física cede para a gente fazer isso, a gente leva e trabalha com pipoca nitrogenada. A gente joga a pipoca, né, blocos dentro do nitrogênio, mistura, dá para cada aluno, ele põe na boca, cada menino desse assopra, sai fumaça, sai negócio todinho, sai correndo, tem um que levar um copo de nitrogênio líquido para casa, certo? Ela falou assim, olha, não dá certo, não deixa, eu tenho que mostrar a mamãe que eu vou correndo. Certo? Aí a gente botou 2, 3 dedos de nitrogênio. Cuidado. Ele correu e falou assim, e aí? Sua mãe viu e falou assim, não, mas ela viu uma fumacinha, assim, ficou legal. Eu disse assim, mãe, estava cheia de coisa aqui. Certo? Então, isso de fato motiva. Mas olha só essa outra foto. Olha a cara do menino. Certo? Para você pegar essas crianças, certo? E colocar ela, né, e motivar ela a fazer ciência, isso emociona qualquer professor. Esse é o papel do professor. Tá? Oi? Tá, sim, isso aqui é porque a gente pegou o nitrogênio, trabalhou e ficou, né, a umidade congelou, digamos assim, na lateral da lata, e ele passou o dedo, e aí eu falei assim, isso é neve. Isso é neve em Caicó? Pronto. Então, olha o que o professor faz, fazer neve em Caicó. Tá? Mas a gente tem que olhar para a física, certo? Vou dar alguns exemplos de fotos. Pronto, isso é uma foto que eu tirei no laboratório. Certo? Uma foto que eu tirei no laboratório. É um DVD. Eu peguei debaixo da luz e tirei uma foto. Certo? A gente tem um trabalho lá no IFRN que a gente fala assim, imagens da física. E os alunos tiram fotos, né, de possibilidades, né, de efeitos, fenômenos físicos que teriam que trabalhar, abordar, certo? Em cima do conteúdo que está lá. Certo? Eu não falei no começo, mas em função de sair dos muros de sala de aula, eu senti uma necessidade, e para trabalhar com tecnologia, lá ainda na época do Orkut, eu criei um personagem chamado Mago da Física. Certo? E aí eu interagia dentro de fóruns, dentro do Orkut. E aí, posteriormente, eu passei para o YouTube. Não sou youtuber, mas reconheço a potencialidade que ele tem de difusão do que você faz, né? Você consegue difundir e chegar a ambientes, certo? Totalmente inacessíveis, né? Para você chegar pessoalmente, mas propostas interessantes que digam assim, pô, são sugestões, tente olhar, são aulas? Não, não tenho nenhuma aula. Os 76 vídeos que eu tenho lá, são pouquíssimos, isso eu não sou youtuber, certo? Não dão uma dissertação de mestrado, por exemplo, profissional. Agora, se você pegar, aplicar, selecionar, fazer um estudo e levantar em consideração o que foi o tipo de aprendizagem, aí pode virar. Mas nenhum deles vira uma dissertação e nem os 76 em conjunto formam uma dissertação ou um trabalho científico. Mas é uma forma de você difundir, certo? E aí eu vou dar outra proposta, certo? Ó, desculpa aí o corpo, né? Mas você percebe, isso aqui é uma foto na piscina. Está aqui a cabeça, está aqui o corpo, certo? Você mostra isso como refração. Tá? O desvio da luz. Arco-íris, a gente falou em arco-íris aqui, certo? Né? A professora Maria Tereza falou em arco-íris, falou no pote de ouro, falou no duende, né? Falou que não tem o duende, não tem o pote de ouro, certo? A gente tem um modelo, né? Falaram muito em modelo. Tem uma refração, uma reflexão interna total, outra refração, tem dispersão da luz, tem um ângulo tal, forma um arco, beleza. Mas,
meu aluno, ele tem que perguntar algo desse tipo assim. E já foi perguntado. O que tem do outro lado do arco-íris? Alguém já se fez essa pergunta? Um aluno meu fez. O que tem atrás do arco-íris? Porque eu sei que no pé do arco-íris tem um duende, tem um pote de ouro. Nunca vi, mas eu sei que tem. Mas e atrás? Quem aqui já se perguntou? O que tem atrás do arco-íris? Se ninguém levantou a mão, ninguém. Certo? Aí o que é que eu fiz? Eu fui para trás do arco-íris. Eu fui ver o que tem atrás do arco-íris. A ideia aqui não é passar o vídeo, vou só mostrar aqui, deixa eu começar, certo? Isso é uma fonte na cidade de Braga, tá? E aí está aqui o arco-íris. Eu, obviamente, com toda a tecnologia da informação que eu tenho no celular, falei assim, pô, legal, vou contornar o arco-íris. Eu vou mostrar que o livro diz, de fato, é real. Ou seja, você tem que ter a fonte de luz, as gotículas d'água e o observador. Se você tiver a fonte de luz, as gotículas d'água e o observador, o arco-íris não existe. Certo? É simples? É. É uma aula? Não, mas auxilia muito o professor que está dando aula. Auxilia muito quando o professor vai lá, certo? Mostra o vídeo e fala assim, vou parar aqui. Olha, agora, atrás do arco-íris, certo? Está aqui, ó, eu estou contornando a fonte, o sol vai estar lá e o arco-íris desaparece. Certo? Então, eu sei o que tem atrás do arco-íris. Nada. Nem o próprio arco-íris existe. Ou seja, o arco-íris é pessoal. Cada um vê o seu próprio arco-íris. Certo? Então, isso é uma forma de você interagir, trabalhar, divulgar, certo? E usar isso para uma aprendizagem. É onde a gente tem todo o encantamento, certo? De um professor de física. Quantos poderiam fazer isso na parte de história, de biologia, de coisas? Essas facilidades que a gente tem, que a gente encontra, e que às vezes a gente não tem essa motivação. É onde entra também a questão da performance, que o professor Hans falou, da criatividade, certo? Aí você fala assim, não, porque eu fiz a formação com um professor de física na mesma universidade que a maioria dos professores aqui fez, certo? A maioria dos professores daqui fez a mesma graduação na mesma universidade com os mesmos professores. A questão é, aquele que não se encanta com o conhecimento que tem, não consegue encantar ninguém. Certo? Essa é a ideia. Tá? Então, está aí um arco-íris. Certo? Mas, foi. Aí você fala assim, lente. A gente já discutiu muita lente, tá. Mas o meu aluno que tem conhecimento de lente, ele tem que saber, por exemplo, que aqui, isso é uma garrafa de aquários fresh. Certo? Mas o aluno que entende de lente, ele sabe que a forma geométrica dessa tem uma possibilidade de ter características de lente. Do jeito que está aqui, certo? Tem nada, não tem muita coisa. Certo? Mas se eu colocar água, e ele sabe disso, certo? Isso aqui pode virar uma lente. Tá? E aí eu já posso até dizer uma coisa para vocês. Certo? Vou falar uma coisa que até o Robert comentou uma coisa, mas eu entendi o que ele comentou. Eu não comentaria desse jeito, vou até pedir desculpa a ele porque eu estava falando assim. Certo? Isso não é lixo. Certo? Porque eu vou dizer assim, a preocupação que a gente tem como professor, principalmente para quando a gente está trabalhando na escola estadual, certo? O aluno tem que ver física, dizer que é um material de baixo custo, eu posso até dizer, mas eu não peguei a garrafa. Eu comprei a garrafa, e mais, ela vem com líquido dentro. Eu tomei o líquido para usar a garrafa, mas eu comprei a garrafa. Certo? Claro que eu poderia usar, mas é interessante que você fala assim, em vez de eu dizer assim, não, eu peguei uma coisa de baixo custo, assim, não, eu vou fazer uma inovação tecnológica. Olha só como é que muda o conceito de como você está trabalhando isso. Certo? Para um aluno que vai pegar aquilo pela primeira vez. Fala, não, é inovação tecnológica. Você entra. Olha, isso aqui foi feito para pegar aquários fresh, para botar para você vender e você tomar. Se você modificar a aplicação disso aqui, é uma inovação tecnológica. Certo? Então, o meu aluno... Juliano, muda aqui para mim, por favor. A câmera. Certo? Vamos ver se dá certo aqui. Ó, o meu aluno, ele tem que ver, por exemplo, que ele pega uma garrafa, coloca água, tá? E ela vira uma lente, certo? E aí eu posso, por exemplo, né, ler o que está aqui. E eu posso até ajudar. Como ajudar?
Tem pessoas que têm dificuldade de leitura no interior. E eu posso criar um leitor. Imagine isso aí numa garrafa de Pepsi, que é maior, cilíndrica, do mesmo jeito. Eu posso permitir com que a pessoa leia, certo? Letras menores, como eu até brinco, é o leitor de bula que vocês vão ter, certo? E o que eu coloquei aí? Água, certo? Muda o comportamento? Muda. Quem é que está vendo isso? O aluno que entendeu o que é uma lente, certo? Ele não precisou fazer conta matemática nenhuma, embora é necessário que faça. Volto a dizer, não estou tirando a parte matemática, que ela é fundamental e essencial. Você tem que quantificar tudo. Mas o aluno que entende o que é uma lente, ele percebe que isso aqui é uma lente. Você tem uma ideia, vou mostrar algumas coisas. Eu consigo, por exemplo, tá, fazer aqui 10, 12 experimentos com $1. Experimentos interessantes, não é experimentos simples, certo? E experimentos onde você gasta $1 comprando, certo? Hoje em dia, os professores do IFRN, quando tomam garrafa de água, falam assim, Amadeu, passa aqui na minha sala, certo? Que eu tenho umas 5 que eu guardei para você. Tem aqui, porque onde a gente faz uma oficina, a gente deixa para os alunos, certo? Então, a gente tem uma coleção gigante de aquários flash. A garrafa foi feita para física. Eles não sabiam disso, porque eles não viram física em todos os lugares, certo? Mas a gente tem que olhar, tá? Bom, então essa é uma possibilidade. Desculpa, Juliano, eu vou voltar e voltar, certo? Não, dá para fazer o negócio, espera aí. Bom, a gente tem lente, beleza. Kit experimental. Todo mundo já viu, todo mundo reconhece o que é uma lente aqui, certo? A gente já viu várias vezes. Isso é uma lente, isso aqui é uma lente, isso aqui tem comportamento de lente, tem tudo isso, beleza. O livro diz que a lente, ela é, dependendo da forma geométrica, mas também depende de quê? Do índice de refração e do meio no qual ela está imersa, certo? Quantos de vocês viram os experimentos? Bom, aí você vem e faz isso. Quando eu falei que ia criar uma lente de ar, outro professor começou a rir, falou assim, tu vai criar uma lente de ar, você vai pegar o ar, vai ficar assim, moldando, aí junta assim, quem é que vai segurar essas partículas? Quem é que vai segurar essas partículas? Aqui, ó. Lente de ar. Um meio acrílico, uma lente de ar imersa no acrílico. Uma lente de acrílico imersa no ar. Forma geométrica, idêntica. Comportamento físico, totalmente diferente. Certo? Está aqui a outra. E mais, é uma peça só que você vai na Acrylart, por exemplo, aqui na Acrylart, você manda confeccionar, é um corte a laser. O corte que ela faz, a lente de ar, já me dá o que seria o lixo, né? O resto da coisa é outro experimento físico. É a lente, né, de acrílico. Aí você põe aqui. Deixa eu botar aqui. Opa. Foi adaptado para aqui agora, não foi necessariamente, certo? Quem vai gostar é o professor Euclides, que tem os 3 feixezinhos, raiozinhos de luz do kit experimental, certo? Eu talvez acredito que vai ter que apagar a luz, vamos ver. Ó, está aqui a lente, né? Biconvexa, acrílico imersa no ar, ela é convergente, e agora eu vou botar a outra, certo? Que faz uma divergência, certo? Ou seja, ela abre mais para cá, tá? Do que a primeira. Vou inverter. Divergente. Opa. Convergente. Pronto. Então, a gente vai, certo? Apresenta isso, usa o YouTube para difundir isso, porque, por exemplo, não vou dizer que todo mundo vai ter condições de comprar, embora não é caro, não seja caro, mas nem todo mundo vai ter condições de comprar um equipamento desse, certo? Mas ele pode auxiliar na sua aula, né, aplicar esse material, certo? E complementar a aula dele. Sozinho não vai. É um LED, é uma adaptação, certo? A gente fez, na verdade, certo? A gente fez isso aqui com um laser, tá? Que fica melhor. Você pode voltar aqui para mim, por favor?
Aí com laser fica melhor, Elcio. É porque a gente teve que adaptar para vir, eu falei, faça alguma coisa para mim, Jailson. Aí Jailson pegou, certo? E colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, ó, com laser fica mais visível, certo? O que eu coloquei no YouTube foi desse jeito, certo? Para você ver claramente. Claro, a curvatura da lente, a distância focal da lente, ela é relevante nisso. E a gente simplesmente fez o primeiro protótipo. Isso é um protótipo. E eu vou dizer outra coisa, certo? Vou mais além. Não depende só do índice de refração, certo? Depende da forma geométrica principalmente. Aí olha só. Isso aqui é uma foto do que está no livro. Todas as lentes que estão no livro são desenhos desse tipo, certo? Um prisma, uma lâmina de face paralela, tem o mesmo desenho sempre, certo? O aluno, para entender, ele tem que entender que o comportamento da luz depende da forma geométrica e do índice de refração. Como é que eu posso mostrar isso? Aí eu criei o que a gente chama de sistema óptico composto, certo? E muita gente, quando eu fiz um teste lá, um levantamento com os alunos que tinham passado pela graduação, pelo ensino médio, já tinha noção de ótica, não percebeu o seguinte. Todas do mesmo tamanho, certo? O que é isso? Vamos pensar numa peça que sejam todas do mesmo tamanho, certo? Se essa peça aqui fosse do tamanho dessa aqui. Ninguém disse que isso aqui tem um comportamento de lente. Mas, na verdade, quando eu chamo de sistema de óptico composto, eu estou dizendo que essa única peça, dependendo de como o raio passe por ela, o raio de luz, o feixe de luz, tem comportamento de lente convergente, lente divergente, lâmina de face paralela e prisma, certo? Basicamente, certo? Isso aqui. Se a lente... Passa por verde. Alguém pode apagar a luz, por favor? Ó, se eu passo aqui, ela vai ter comportamento convergente. Aqui, comportamento divergente. Convergente, divergente. Aqui, faces planas não paralelas, prisma. Aqui, faces planas paralela, lâmina de face paralela. Aqui, prisma. Ou seja, o aluno tem que ver que isso aqui é um sistema óptico, certo? E dependendo de como a luz passe, o comportamento vai depender da posição que ele tem, certo? Então, uma lâmina de face paralela pode ter comportamento de prisma? Pode. Se você passar nas faces planas que não são paralelas, então o aluno acha que aquilo ali simplesmente é uma lâmina de face paralelas, tá? E mais, como, certo? O laser ajuda, eu tenho os dois, certo? Ou seja, eu tenho esse sistema óptico de acrílico imerso no ar e tenho esse sistema óptico de ar imerso no acrílico. Então, o comportamento pode ser trabalhado, pode ser discutido em cima disso. Bom, e aí, você pode trabalhar coisas também. Por exemplo, isso aqui, tá? Tá aqui, certo? Reflexão interna total, o laser está aprisionado aqui, aqui eu não consigo aprisionar o laser, está aqui o laser aprisionado, e aí o livro fala assim, e um diamante? Quem é que se lembra o que acontece no diamante? Certo? Índice de refração muito alto, ângulo limite muito baixo, reflexão interna muito acentuada, certo? Quantos de vocês viram um diamante? No livro tem o desenho. Quantos de vocês viram um diamante? Alguém viu um diamante lapidado? Aí, eu fui lá, nas joias da minha esposa, peguei um diamante. Certo? Vou precisar. Juliano, me ajuda aqui de novo. Aqui não vai, é pequeno, não vai dar para ver.
por favor. Pronto, tá. Ó, esse é o meu diamante. Tirei o anel que estava aqui se portando, que ficava muito grande, mas esse é um diamante, certo? Aí, você passando para o aluno, você vê que o que realmente valoriza o diamante é a lapidação dele. Porque você tem aqueles cortadores de cerâmica que tem diamante pela rigidez, mas o que valoriza o diamante é a lapidação. Claro, isso aqui é vidro, só que está numa loja que vende enfeite. Eu vejo física aqui. Eu uso a física para cá, certo? E os alunos têm noção do que está acontecendo, certo? Essa é a visão que a gente tem que ter. A gente tem que ter um olhar muito, certo, apurado. Mas, em cima disso, desse olhar apurado, é porque tem uma coisa que domina a gente, que é a motivação, que é o engajamento como profissional docente, certo? Bom, aí eu vou dizer o seguinte. Lembram dessa bola aqui, dessa garrafa aqui, cheia de água? Eu vou precisar de acender a luz. Obrigado aí, desculpa aí, viu? Certo? Lembra dessa garrafa aqui cheia de água? Essa aqui tem umas bolinhas. Quantas bolinhas tem aqui? Aproximadamente, você nem... umas 10. Dá para ver 10? Ah. Pronto. Aí tem outra inovação tecnológica. Você vai no ambiente assim, compra assim, pô, que legal, vou botar isso aqui em física. É. Aí você vem aqui, você vai abrir, se eu tirar aqui, pronto. Aí o que você tem é isso. Aí você fala assim, e onde é que está a física aqui? Vocês se lembram, pode passar aí, professor. Vocês se lembram como é que a gente fazia, né? O experimento de continuidade ótica, glicerina, vidro, glicerina, porque aí tem um índice de refração muito próximo disso, e aí a luz não desvia, para que a gente veja tem que ter luz, certo? Isso é caro, ceboso, nunca volta 100% do que a gente coloca, certo? Isso aí é R$1. Deixa eu pegar aqui. Um saquinho desse é R$1, certo? Tem umas 100 bolinhas dessa. É poliacrilato de sódio, certo? É o mesmo material que tem nas fraldas descartáveis, certo? Ela cresce, é bem pequenininha, ela cresce, né? Então fica quase que a totalidade, né? Só água. Então, na verdade, você tem água na água. Ora, se você tem água na água, a luz não desvia. Se a luz não desvia, você trabalha com a parte de continuidade ótica, certo? Então, lembra dessa garrafa aqui, que era uma lente? Ora. É porque essas aqui são menores, porque depois que eu mostrei como é que era, acabaram as bolinhas. Muita gente aqui usa isso. Ó. Opa, daqui. É porque essa pequena já não dá para fazer outras coisas que eu vou fazer, mas olha só isso aqui. Tem até dificuldade aqui de ver. Hã? É.
Eu já perdi o bicho, não sei nem onde é que está mais. Para você ver como é que é boa, né? Você quer trabalhar em visibilidade? Pronto, aqui. Sim. Deixa eu mostrar o que eu estou fazendo. Está aqui, ó. Aí. Bora. Não, já dá. Olha essa daqui. Olha como é que é, certo? Vou tirar até mais água para ficar mais visível. Certo? Não, eu vou tirar mais água só para ficar mais visível, porque ela está... Deixa eu ver se melhora aí. Ó, passando laser. Desvio nenhum. Opa, desculpa aí. Ó. Aí são vários tipos de material, certo? Ou seja, muito mais limpo, muito mais seguro, certo? O aluno pode levar para casa, porque o custo é quase zero, se você levar em consideração o quantitativo, certo? E a gente consegue, né, trabalhar essa parte todinha aí. Deixa eu voltar aqui para cá. Rapaz, no Alecrim vende, no Alecrim vende tudo, mas nessas lojas de floriculturas, nas floriculturas vende. Essa daí, ela vem pelo AliExpress pelo tamanho dela, ela é maior, certo? Então, eu coloco uma ali, faço tudo isso com os alunos, mas as outras, certo? Elas são menores, você compra isso em floricultura. Se você trouxer também, no AliExpress você traz. Só que, para física, não é boa colorida, certo? É boa transparente. Aí essas coisas limitaram aqui em Natal, porque eu acho que quase todo mundo comprou depois que eu falei, certo? Que a ideia é essa justamente, certo? Então, é uma forma de você trabalhar. Vou adiantar aqui a continuidade ótica, como é que a gente trabalhava, certo? O poliacrilato de sódio, que são essas bolinhas aí, que o pessoal usa em floricultura, em jarros de água, certo? Olha o outro comportamento dela. A pessoa sabe que isso também é uma lente, pô. Ele não tem noção de comportamento de lente? Então, eu uso isso com o aluno, certo? E em boa aproximação, ele consegue calcular, em boa aproximação, a distância focal dessa lente. Coloca no anteparo, coloca uma vela, mede a distância da vela para a lente, mede a distância da lente para a imagem, certo? E faz um cálculo simples, matemático, e determina a distância focal, certo? Então, é uma aplicação, certo? Bom, certo? O experimento do ovo na garrafa. Olha só o que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Tem uma garrafa que subiu aí que tem umas maiores. Alguém tem aí uma... Quem é que está com a garrafa aí? Não, essa é a outra possibilidade, certo? Quem é que está com aquela garrafa primeiro, hein? Deixa eu ver, eu acho que essa aí dá. Deixa eu ver aqui, se eu tirar aqui uma aqui. Ela imersa na água, essa aqui, acho que faz 6 meses. O único problema é que às vezes ela suja. Aí quando ela fica suja, certo? Aí ela perde a transparência necessária para fazer um bom experimento, sabe? Não vou ter igual. Fica, ela mantém. Essa daí eu fiz 4 dias atrás para ficar bem transparente. Acho que dá para ver, dá? Aqui? Não, dá para ver daqui? Vem que tem uma bolinha aqui em cima. O ovo na garrafa. Álcool. Ovo na garrafa. Para que eu ia usar álcool, certo? Estou usando álcool, fósforo, vela, algodão, massa, ovo. Muito mais limpo, seguro e o efeito físico é o mesmo, certo?
Esse é outro experimento com a mesma bolinha, certo? Para aí a bolinha colorida serve, certo? O que eu fiz aqui? Joguei álcool, roubei calor, diminuiu a temperatura, diminuiu a pressão atmosférica passou a ser maior, ela cai. Não, ela poderia dar no sentido assim, ela quebraria, dependendo da pressão. Por isso que você tem que se preocupar com o tamanho dela, certo? É claro que eu procurei ali uma bolinha que fosse mais adequada para entrar aqui, que não entrasse direto, mas que fosse mais fácil de entrar. Porque o que você quer mostrar, basicamente, é isso, né? Certo? Então, outro experimento, né? Tá? Tem aqui, ó, o efeito fotoelétrico. Olha só, esse material aqui, certo? Também comprei lá no Alecrim. Alecrim é tudo aqui. Eu vou precisar da luz apagada, por favor, bem rapidinho. Assim acaba logo. Vou dizer. Segura aqui, Elcio, por favor. Vou chamar aqui a ajuda aqui do meu... Ó, é um papel, mais para trás aqui para o pessoal ver, certo? Ele fica assim. Pronto. Não, acho que dá na horizontal. Assim, no peito. Assim, pronto, segure. Ó, tenho 3 lasers aqui, certo? Vermelho, verde, azul, violeta, né? Porque tem muito infravermelho aqui, porque a gente fala... O que diferencia entre eles é a frequência, basicamente. Até a potência é a mesma, certo? Aí eu pego aqui o laser vermelho, né? Vamos para aqui, ó. Está aqui, passei no papel. Peguei o verde. Peguei o violeta. Elcio, não estou de frente, mas dá para ver. Certo? Ou seja, você tem 3 feixes de luz cujas frequências são diferentes. Você tem uma frequência maior, provocando um efeito que os demais, mesmo com intensidades até visualmente, né, maiores, por exemplo, certo? Não provocam. Mas olha só. O que acontece com o laser azul, certo? Isso, um colégio, é fácil você ter. Tem um custo? Tem, certo? Mas é muito inferior a um custo de um experimento mais sofisticado em física moderna, certo? Claro, mas dá para você ter uma ideia e trabalhar isso com os alunos. E você compra, tá? Isso aqui também vende no Alecrim, mas isso aqui foi comprado no AliExpress, que alguém considerou, Alecrim vende tudo aqui. A Alecrim aqui é um espetáculo, certo? Sim, aí eu divulguei isso, mas só para finalizar, certo? O uso da TIC, vou só dar a potencialidade. É um papel fosforescente. Eles usam adesivo. Onde é que vende? Essas lojas que fazem adesivo para envelopar carro ou placas de adesivo, entendeu? Eles têm o material, certo? O custo dele, R$200 o metro quadrado, certo? Eu fui mostrar que eu usava em física, certo? O dono se empolgou, falou assim, dê 50% de desconto para ele, certo? Ou seja, se você mostrar para o que você está fazendo, você tem, de fato, alguém que vai lhe apoiar, certo? Mostrando, só para finalizar, a questão das TICs, da importância da informática, certo? Da velocidade disso, da potencialidade disso. Eu disse que eu não era youtuber, tá? Mas tem um vídeo do Mago da Física visto, no mínimo, uma vez, em todos os países do planeta. Olha o que eu tenho. Quem é que me dá esse dado? O vídeo, o YouTube Analytics, certo? Então, eu posso usar essa rede para me beneficiar. E eu uso. Como? Eu sou ex-aluno da Escola de Física CERN em 2012, certo? Eu sou egresso de lá, é o que eles chamam de embaixador do CERN, certo? Então, a gente trabalha desde 2012 em parceria com o Experimento Atlas, né? Através de alguns eventos, e com o Laboratório de Instrumentação em Física de Partícula em Portugal, o LIP, certo? Por meio do professor Pedro Abreu, que é quem organiza a Escola de Física do CERN, uma vez que o Brasil não é membro do CERN. E essa escola, ela é organizada por Portugal, em língua portuguesa, e a SBF organiza todo ano uma seleção via edital de professores para participar dessa escola. Desde 2012 que a gente trabalha, certo? Dessa forma, com duas propostas. A visita virtual ao Experimento Atlas, onde a gente faz uma palestra sobre física de partícula, LHC,
né, com alunos do ensino médio, né, e também com professores, e no momento seguinte, de uma visita online, onde pesquisadores do Atlas, né, dentro da sala de controle do Atlas, em cima do detector, certo, conversam pessoalmente via internet, certo, com esses alunos. Então, eles têm condições, independentemente de colégio ser municipal, estadual, federal, Deus está presente, é uma divulgação que a gente faz. A gente já fez aproximadamente 20 visitas virtuais desse tipo, certo? Aqui no Brasil não, aqui no Rio Grande do Norte, tá? E a gente trabalha desse jeito. Como é uma coisa leva a outra, motivação. Esse projeto, né, de divulgação científica que a gente usa aqui, ele foi apresentado na Campus Party Bahia, dentro da Arena Fonte Nova, onde a gente fez duas apresentações. Uma sobre o LHC, certo? E outra visita virtual ao Experimento Atlas dentro da Campus Party Bahia, certo? O ano passado, em 2017. Né? Está aqui, isso é transmitido ao vivo pela internet, a sala de controle, certo? E o público que vai interagir com esse pessoal. Colégio estadual pode fazer isso? Pode. Municipal pode? Pode. O que precisa? Uma internet, uma câmera para filmar aqui e jogar para eles verem lá e um microfone. Geralmente, se eu estiver participando, a gente tem um Mac lá na física, que é quase separado exclusivamente para essas coisas, que a gente usa a câmera dele, certo? E tendo só que conecta a internet e a força, né, a tomada na energia, certo? Outra coisa que a gente faz é o Masterclass Internacional em Física de Partículas. A gente vai para esse ano o 4º Masterclass aqui no Rio Grande do Norte, tá? Aí a gente conta com apoio, não necessariamente de centro para centro. O IFRN não tem nenhum acordo assinado com o CERN, tá? Até porque envolveria diplomacia, vários outros fatores, mas pesquisadores que dão apoio para a gente, certo? Então, esse Masterclass, quem vem é a Márcia Begali, a professora Márcia Begali da UERJ, que é física nuclear, é coordenadora do Masterclass Nacional, certo? Ela vem 2 dias, a gente trabalha com aluno, 2 dias com professores. O primeiro dia faz uma orientação sobre um software chamado Hipatia, certo? Hipatia, tá? Para determinar o resultado das colisões, ele saber o que é um neutrino, um próton, certo? Um fóton, um bóson, tá certo? E aí, no segundo dia, esses alunos, o CERN abre resultados reais, o Atlas especificamente, abre resultados reais da colisão, certo? Para os alunos identificarem. O ano passado, os alunos identificaram 3 bósons de Higgs, que foi uma emoção gigante, certo? E aí eu vou dizer daqui a pouco a criatividade que tem um professor. Vou dar um exemplo. Eu falei que eu fui em 2012 para a Escola de Física CERN. O que aconteceu em 2012? Lembram? A apresentação do bóson de Higgs. Lembram? Então, eu estava lá no auditório onde o Peter Higgs estava sentado. Aí eu fiz questão de sentar na cadeira que ele também sentou, né? Vamos ver o próximo, certo? Mas tem algo além disso, boy. Gente, lembra que ele fez, qual foi o dia que apresentou? 4 de julho. Por que era 4 de julho? Estados Unidos, independência americana, certo? O laboratório lá também tem pesquisadores americanos, tem investimento muito grande. Só que tem outro lado, que para mim, que trabalho de divulgação científica, é importante. Eu e o bóson de Higgs fazemos aniversário no mesmo dia. A gente comemora junto, certo? Pensa aí, seu aniversário do bóson de Higgs e o meu também, certo? Nos Estados Unidos, param tudo para comemorar o nosso aniversário, certo? Bom, já é meia coisa. Mas o bóson de Higgs também é conhecido como a partícula de Deus. Meu nome é Amadeu. Aquele que ama Deus. Então, tudo leva, tá, para um relacionamento onde eu tenho motivação natural. Mas não é que isso corra para mim. Eu procuro fazer isso. É a mensagem que eu tento passar para vocês que vão ser professores, certo? Procure as coisas para cima de você, para você motivar o aluno. Isso me motiva muito. Foram coincidências? Foram. E eu vou finalizar depois com outra coincidência. Mas só para você ter uma ideia aqui, isso são os centros de pesquisas, né, que nos apoiam, certo? Assim, como pesquisadores, não é institucional. É porque a gente também não pode ficar parado. A gente tem que correr atrás. Eu corri atrás, como o professor Alves falou assim, eu vim aqui, falei, aqui o Farinaldo já se predispôs, a Farinaldo Queiroz, que é um pesquisador aqui, certo? O Ricardo Sturani também já participou com a gente lá, certo? De trabalhar. A gente tem o CERN, o LIP, o CBPF, o José Abdala Elaiel Neto, né? Já veio aqui para contribuir com a gente, tá? A UFRN, né? O Ronai,
né? O pessoal da SCT também, da Física, certo? O Ronai, o Anderson Guedes, que é um parceiro da gente, que fez a escola de Física comigo, o Anderson Guedes, em 2012. Até hoje a gente trabalha, é outro motivador também, certo? E a Márcia Begali, na UERJ, certo? Ou seja, olha a quantidade de gente que gostariam e querem e sente o prazer em fazer divulgação científica. O que faltava apenas era um agente motivador. Talvez eu e os demais, né, e eu passo que vocês queiram fazer isso também, sejam essa semente, né, que possa, de fato, motivar essas pessoas, esses pesquisadores, a ingressar na carreira de divulgação e fazer, e motivar, certo, esses alunos. Tá? Então, realmente, para finalizar, isso aqui é uma foto da minha sala, né? Ou seja, tudo aqui envolvido, isso aqui é Scanimotion, tá? Eu peguei o livro, rasguei o livro para ver como é que era. Eu sabia o que tinha que ter, mas tem que rasgar, certo? E para você ter uma ideia de como é que a gente lá... É quase um museu científico lá no IFRN, porque algumas crianças, os pais levam lá para falar assim, ele veio aqui ver os brinquedos que você tem, certo? Que, na verdade, de brincadeira ali não tem quase nada. É tudo física. É tudo, vejo física em todos os lugares. E a frase que eu deixo para vocês é, quem ama a Deus, alcança a glória, certo? Não uma questão religiosa, tá? É porque minha esposa é Glória, né? Ela tem... olha aí, a questão de você usar isso. O doutorado dela é em educação e ela, embora seja da biologia, ela dá todo o suporte pedagógico, lembra das dimensões pedagógica, científica e política de um professor, certo? Eu tenho deficiência na área pedagógica, porque minha formação, embora tenha licenciatura, mas não foi de pós na área de educação. Então, todo o trabalho que a gente desenvolve, né, boa parte, ou a maior parte dele, na verdade, certo, tem a fundamentação de uma professora, certo? Claro, facilita muito ela estar presente ao meu lado, certo? Mas a gente trabalha também, por exemplo, desenvolve uma aula teórica, aula de diálogo interdisciplinar. A gente fala assim, a luz, que alguém estava falando de luz aqui, a luz é o início de tudo. A gente fala desde o Gênesis até a biologia, física, certo? Química, como é que a gente trabalha o conceito de luz, certo? Então, eu adoro ótica, minha sala é no laboratório de ótica, certo? Então, assim, eu agradeço a atenção, desculpas, tem muita coisa, vou até deixar umas coisas aqui para depois, se alguém quiser interagir de outra forma, eu fico um tempo mais aqui, mas pelo avançar da hora, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado e vou botar aqui. É muita